E aí ela volta, né? Sempre com uma aula, com ilustrações incríveis. A nossa endocrinologista, a doutora Tassiane Alvarenga. Bem-vinda! Você toda pequenininha, você fica no meio entre as caixinhas aqui, vou me posicionar. Isso. Ah lá, que linda. Bem-vinda mais uma vez, viu? Obrigada, Carol. Falar de hipoglicemia é um assunto super sério, um assunto delicado, porque vai chegar um momento que a gente vai falar daquela hipoglicemia que não é a comum, que é aquela reativa também, né? Nós vamos falar disso, né? Sim. Então, aguardem, que a gente não está falando só daquele momento da hipoglicemia que a pessoa fala, ai, fiquei sem comer horas e estou com hipoglicemia. Não é bem isso. Nós vamos mostrar os vários cenários possíveis de acontecer a hipoglicemia, Carol. Em diabéticos, não diabéticos. Então, é para todo mundo. Vamos começar com o vídeo? Vamos começar com o vídeo. Então, na tela, olha lá. Quando o indivíduo se alimenta, Carol, esse alimento vai sendo quebrado e vai caminhando por todo o nosso trato digestivo, estômago, intestino, bem devagarinho. E o carboidrato vai sendo quebrado em glicose, em partículas de glicose. E essa glicose cai no sangue e ela precisa ser distribuída para todo o nosso organismo. Porque a glicose, ela é o combustível, ela é a gasolina das células. Então, nosso fígado, nosso rins, nosso intestino, nosso coração, todos os órgãos precisam da glicose para funcionar e estar em equilíbrio. E para que isso aconteça, nós também precisamos desse órgão que é o pâncreas. O pâncreas produz a insulina. E a insulina vai nadando lá na circulação. Então, nesse vídeo, nós temos a glicose em azul e a insulina em amarelo. Aí a insulina, ela gruda na célula, no receptor, como se fosse uma chave fechadura, e abre a porta para a glicose. E aí a glicose entra e funciona como combustível. Perfeito. Então, isso, toda vez que a gente se alimenta de carboidrato, acontece isso no nosso corpo. Isso. E se toda essa cascata metabólica não acontece adequadamente, se toda essa via não ocorre, nós estamos sujeitos à hipoglicemia, a uma queda do açúcar no sangue. Então, imagina uma situação. Muita insulina no sangue. O que vai acontecer? A glicose pode cair. Porque só que a gente tem alguns cenários. Vamos falar um pouquinho então das suas ilustras pra gente começar com as perguntinhas. Por onde você quer começar? Vamos fazer o raciocínio todo, já nós vamos para as perguntas. Sim, vamos começar por essas 3 ilustrações. Que é a tríade da hipoglicemia. Tem 3 características que eu trouxe aqui exemplificadas que a gente tem que saber para pensar, será que isso é uma hipoglicemia? A primeira são os sinais e sintomas. Perdão, os sintomas compatíveis. Então, tá aqui ao contrário na minha telinha, Deixa eu ver. Sintomas compatíveis. Certo, é esse aqui, os sintomas compatíveis. É porque a gente tá vendo ao contrário. Estamos vendo ao contrário. Sintomas compatíveis. Sintomas compatíveis. Quais são eles? Sudorese fria, sensação de mal-estar, de um quase desmaio, as vistas escurecendo, o coração acelerando. Fraqueza. Dor de cabeça e inclusive fome, Carol. Poucas coisas geram tanta fome como uma hipoglicemia. Olha que interessante. É como se fosse assim, uma defesa. Vamos comer que a glicose está muito baixa. Então, a primeira coisa, identifique sinais e sintomas compatíveis. Identificou, bateu, podemos pensar em hipoglicemia. Segundo fator, medir a glicose. Nem sempre é possível. Às vezes a pessoa está no ônibus, no carro, no trabalho. Mas sempre que for possível, aquele aparelhinho que mede a ponta do dedo. Porque uma hipoglicemia real é uma glicose de menos de 55. Isso é muito variado. Indivíduos magros têm uma tendência de com 70 já começar a sentir. Mas uma hipoglicemia de verdade, glicose menos de 55. Se a pessoa não conseguir ter uma medição rápida, ela pode ficar com as características dos sintomas. Com certeza. E já acreditar que aquilo é uma hipoglicemia. Exatamente. Se tiver o aparelhinho, então quem tem diabetes normalmente já tem o aparelho, que é fornecido pelo governo, né? Sim, para os pacientes diabéticos que usam insulina, sim. Então a pessoa normalmente, é o ideal também, quem sabe que isso pode acontecer talvez com uma certa frequência, a gente vai falar dos casos de diabetes, o legal é levar o aparelhinho junto. Legal. Né? Levar o aparelhinho junto. Ter o aparelho sempre. Se possível, Se possível.
Isso, tá. Porque, Carol, por exemplo, a pressão baixa, uma hipotensão, a queda da pressão arterial pode se confundir com uma hipoglicemia. Tá. Um episódio, assim, de uma ansiedade extrema, quase uma síndrome do pânico, tem sintomas muito parecidos. Então, é legal documentar. É hipoglicemia mesmo? Ou enxaqueca, gente. Exatamente. Quando eu tenho enxaqueca, é bem parecido. Aquela fraqueza, aquele mal-estar. Só que aí, claro, né, depois que você tem enxaqueca diagnosticada, você sabe que aquilo é enxaqueca. Isso. Então, tentar diferenciar. E é muito legal isso que você falou, Carol. A melhora dos sintomas após ingerir glicose. Tá. Às vezes, enxaqueca não melhora, né? Não. Não melhora. Ou síndrome do pânico, uma ansiedade, a pressão baixa, não melhora ingerindo glicose. A hipoglicemia melhora na hora. Na hora. Então, se você teve os sintomas, conseguiu medir ou não, mas se alimentou e há uma melhora, né, dessa glicose, você se sentiu melhor, era hipoglicemia. Exatamente. Comeu 3 balinhas de caramelo, renasceu, reviveu. Agora, doutora, a gente entra numa parte importante que é o seguinte. Vamos começar com as perguntinhas aqui, para eu não matar as perguntinhas, que a gente tem as principais de consultório, e depois eu te coloco aí as encrencas, né? Combinado. Depois nós vamos para os momentos das encrencas. E a sua perguntinha também, @VocêBonitaTV. Vamos começar com a primeira pergunta de consultório, então, olha lá. A hipoglicemia, ela é considerada perigosa? Sim, Carol, essa é uma dúvida muito frequente dos pacientes. Eles acham, a princípio, que o perigoso é a glicose alta. Que é a glicose alta que pode dar problema nos olhos, nos rins, no coração. Tá. Mas a hipoglicemia, principalmente menos de 55, ela é perigosa. O paciente pode ficar confuso, fraco e até mesmo desmaiar. Olha. E ter convulsão. Sério? Falta sangue, falta glicose com sangue pro cérebro, pode ter alguma arritmia no coração. Tá. Então, gente, em termos de gravidade, a hipoglicemia é mais grave do que a hiperglicemia. Que é o aumento. Que é a glicose alta. A glicose alta dá problemas a longo prazo, se você não se cuidar. A hipoglicemia pode dar problema a curto prazo. Tá. E ser aí algo fatal. Algo fatal. Tá aí. Então é sim perigosa. É perigosa. Próxima perguntinha na tela. O que acontece se a hipoglicemia não for tratada a tempo? Então descobrimos tudo isso, mas não chegamos aqui, não comemos nada. É o que a gente está conversando agora. O paciente pode chegar a ter uma síncope, que é um desmaio. Tá. O paciente pode ter uma batedeira, uma palpitação e ter uma arritmia do coração. E o ápice da gravidade é a convulsão, que aí o paciente perde a consciência. E desmaia mesmo. E desmaia mesmo. Então, o imediato é consumir algo que tenha bastante glicose. Na dúvida, vamos ingerir algo que tenha glicose. E o mais legal, Carol, é que seja líquido. Tá. Para ser absorção rápida. Então, um copo, por exemplo, de água com uma colher de açúcar. Tá. 150 ml de um suco de laranja. Tá. Ou até mesmo algo que nós não recomendamos como endocrinologista, mas às vezes é o que tem. Um copo de refrigerante normal. Tá. É pra algo poder ali, salvar é ali. sobrevivência. É, ali é no momento. Ali é no momento que você precisa reestabelecer o equilíbrio do seu corpo. Tá. Agora a gente vai entender daqui a pouquinho por que quem tem diabetes, que eu acho que já é de uma próxima perguntinha, olha lá, pode ter com mais frequência. Na tela, vamos ver. Apenas pacientes diabéticos têm hipoglicemia? Essa, pra mim, é a pergunta mais importante da nossa pauta. Tá. Pacientes diabéticos representam o público mais sujeito à hipoglicemia. E o que é mais interessante, Carol, não é pelo diabetes em si, é pelas medicações que ele usa para controlar o diabetes. Entendi. Que é a insulina. Que é a insulina ou remédios por via oral que estimulam o pâncreas a produzir insulina. Então pode ser remédio ou insulina, depende do caso. Mas os dois podem gerar uma hipoglicemia. Por quê? Imagina um paciente diabético, está usando todas as suas medicações e ele pula uma refeição. A insulina está lá. O remédio tá ali também, o corpo não entende. E cadê aquela glicose? E cadê a glicose? Continua queimando sem ter e gera uma hipoglicemia. Ou imagina que ele muda de treino. Faça um treino muito pesado na academia. Tá. O corpo dele não estava preparado, não tem combustível. A glicose não é o combustível do nosso organismo? É verdade. Pode então ter são essas
situações. O paciente diabético é o que você disse. Se possível, tenha o aparelho, ande com o seu aparelho. Porque é mais sério agora. E se a pessoa não for diabética? Isso. Todas nós, eu acredito que muitos telespectadores já tiveram essa sensação de hipoglicemia. Você já teve, Carol? Sim. Então, isso é o que nós chamamos de hipoglicemia reativa. O que é a hipoglicemia reativa? Na maioria das vezes, eu falo que é depois de um café da manhã de hotel. De hotel, aquele que você come muito bem. Aquele caprichado. Teve pão branco, bolo, quitanda, um suco de laranja, às vezes um café com açúcar. Tá. E isso traz uma informação para o seu corpo, veio uma bomba de carboidrato, de calorias. Pâncreas produz insulina. E talvez o pâncreas produza demais. E aí? E queime em excesso. Passa umas 2, 3 horas, você começa a suar frio, um mal-estar, aquela sensação de batedeira, uma dorzinha de cabeça. É a hipoglicemia reativa. E aí que coisa, né? Porque a gente pensa exatamente, mas eu me alimentei, eu comi pra caramba até. Esse é o problema. Então aí a gente já começa a entrar nas encrencas que eu falei pra você. Isso. O consumo de alguns carboidratos, embora seja o combustível, como você colocou, também pode ser o perigo. Também pode ser o perigo. Por isso que nós vamos dar as dicas depois do equilíbrio para se evitar a hipoglicemia. Mas qualquer pessoa pode ter hipoglicemia. Ninguém está livre disso. Ninguém está livre disso. Numa mudança de treino, como eu disse, nós, o seu corpo estava habituado a um determinado treino. Exagerou e comeu menos. Risco de hipoglicemia. Interessante. Já mandando perguntinha no @VocêBonitaTV, tem mais uma perguntinha, olha lá. Comer muito doce, então, pode causar hipoglicemia? Com certeza. Comer muito doce. Chegamos ao ponto. Comer uma barra de chocolate, um bolo numa proporção muito grande, ou misturar carboidratos, Carol, numa mesma refeição no almoço. Batata, arroz, macarrão. É um estímulo para o pâncreas, produz insulina. E se tiver aí, doutora, me conta, uma proteína ou algo que quebre este índice glicêmico, enfim, aquela, né, que a gente já contou algumas vezes, melhora? Muito. Qual que é o conceito de índice glicêmico, Carol, para quem nos assiste entender? É o tanto que aquele alimento gera o pico de insulina. Então, por exemplo, se você comer algo integral, rico em fibras, todo aquele caminhar do alimento no intestino é mais lento. Então, você vai quebrando devagarinho, sem fazer picos de insulina. Por isso que a gente pede para os pacientes, principalmente diabéticos ou com história de hipoglicemia reativa, preferir os integrais, o pão, a torrada, a bolacha, porque aí vai digerindo mais devagarinho, tem muita fibra, vai liberando insulina mais devagar, fica tudo mais em equilíbrio. Ou essa sugestão que você disse, acrescente uma aveia ou um ovo ali no carboidrato, tudo isso torna a digestão um pouco mais lenta. E evita os picos de insulina. Que o perigo tá no pico, na elevação. Na elevação. Tá aí. Tem mais perguntinha que a gente separou de consultório e daqui a pouquinho perguntinha do pessoal de casa. Olha lá. O que é mais grave, a hipoglicemia ou a hiperglicemia? Então, isso você comentou. Isso eu respondi. A hipo é mais grave. A hipoglicemia é mais grave a curto prazo. A hiperglicemia, que é a glicose alta que os pacientes diabéticos têm, a longo prazo pode machucar nos nossos órgãos, os nossos olhos, o nervo das pernas, o coração. Mas isso ocorre um processo lento, em que o paciente vai ter vários alertas para se cuidar. Entendi. A hipoglicemia, ela não dá aviso, Carol. Ela acontece na sequência dessas Ela acontece. E olha, Carol, que o nosso corpo é muito inteligente. Ele faz todos os esforços para nos proteger da hipoglicemia. É muito legal que no fígado nós temos um estoque de glicogênio, que é como se fosse uma glicose empacotada. Isso dura umas 12, 24 horas. Então, se por algum motivo você tem que fazer um jejum, ele vai quebrando ali devagarinho, mas chega uma hora que o glicogênio também acaba, né? Que é o estoque. Que é o estoque. Puxa vida, tá aí. Vamos para a próxima perguntinha, já tem do público, Cláudia? Na tela, quem escreveu pra gente, olha lá, aproveitem, hein? Quem quiser já faz pergunta de jejum intermitente, tem certeza que vai rolar. Tati, um beijo, obrigada. Ficar quanto tempo sem comer pode ser considerado hipoglicemia? Essa pergunta, tipo, é tudo de bom, porque agora com essa história do jejum intermitente, e que para algumas pessoas dá resultado, para outras...
Falar de hipoglicemia é muito atual. Muito atual. Qual é a ligação de tudo? Então, vamos responder já para a Tati e a gente junta tudo. Sim. O que acontece? Cada paciente tem que ser avaliado de forma individual. Tá. Para um paciente portador de diabetes ou hipoglicemia reativa, ele não deve permanecer longos períodos em jejum. Tá. Ele não deve treinar sem se alimentar, porque o corpo dele é predisposto a ter hipoglicemia. Tá. Agora, um indivíduo que optou por um jejum intermitente, geralmente são pacientes ou com sobrepeso ou obesidade, ou que querem até manter o peso, que escolheram o jejum intermitente como um modo de viver. De vida, é um estilo de vida. Para esses pacientes que não têm esse risco de hipoglicemia por diabetes ou por hipoglicemia reativa, tudo bem, Carol. O organismo dele, ele se adapta a isso, ele tem reserva de glicogênio para isso. Pois é. O jejum intermitente não é para quem quer fazer, é para quem pode e para o organismo que consegue que se dá bem, que fica bem com isso, se sente bem. Exatamente, Passar uma Carol. manhã inteira, por exemplo, fazer o que eles falam, que hoje eu acho que é o mais comum. Termina ali de comer umas 7h30, 8 horas e só volta 2h30 da tarde. E passa essa manhã inteira sem comer. Imagina, trabalhando, fazendo atividades. Eu não consigo, e nem arrisco. Tendo o meu programa aqui às 11h30, nem pensar que... E aí, quando você ainda fala de estoque de glicogênio, quem treina muito, eu treino bastante, tem menos glicogênio estocado. Com certeza. Então, gente, pensa nisso também. Não vai fazer besteira. Conversa com o médico. Conversa com seu endocrinologista, seu nutricionista. Trace a melhor estratégia para o seu caso. Para o caso. Tá aí. Mais uma perguntinha do público. Olha lá, e tem plaquinhas aqui, ó. Grace, um beijo, obrigada. Como diferenciar a pressão baixa, então, da hipoglicemia na hora que tá passando mal? Grace, sua pergunta é muito legal, até tentei responder isso. Os sintomas são idênticos. Né? Não tem como diferenciar, a não ser avaliando a pressão arterial e a medida da glicose. Tá. Como eu disse, síndrome do pânico, ansiedade, pressão baixa, tudo mimetiza hipoglicemia. Pois é, só que uma a gente tem que dar o salzinho e a outra o açúcar. Exatamente. Nem imagina. Talvez vai ser pelo teste mesmo. Melhorou com o açúcar, ou melhorou com o sal. Ou teve oportunidade de ir ao médico no momento, ou numa farmácia, ou num centro médico para avaliar, mas é indistinguível. Então, assim, se possível, ou medir ou aferir a pressão. Exatamente. E aí, gente, um é com sal, outra é com açúcar. Outra com açúcar. De qualquer forma, com as duas tentativas, uma delas, a pessoa vai ficar bem, né? Às vezes a pessoa mesmo vai descobrir, Carol. Né? Que coisa, né? E a gente se conhece também. Eu acho que o público... A gente tem que fazer essa análise muitas vezes, tentar se conhecer, o que é mais comum. Quais são nossos limites entre uma refeição e outra. E a pessoa, você já deu a dica, se comer muito doce, muita coisa com farinha branca e tal, que vai dar esse pico, certamente não vai ser pressão baixa, vai ser hipoglicemia. Exatamente. Né? Pensar nessas relações. Pensa na alimentação. Mais perguntinha, olha lá. Aparecido, um beijo pra você, obrigada. Qual a relação da hipoglicemia com a amenorreia hipotalâmica? A amenorreia é a falta da menstruação. Exatamente. Vamos conceituar primeiro a amenorreia hipotalâmica. Tá. É a falha da menstruação que, na maioria das vezes, acontece hoje em dia em pacientes que estão com baixo peso. Certo. O peso está tão baixo, muitas vezes são pacientes... A porcentagem de gordura, né? O percentual de gordura está tão baixo que o corpo, como mecanismo de defesa, inibe a menstruação. Certo. Que é uma forma que você vai perder ferro e tal. E aí, qual pode ser a relação? Pacientes de baixo peso, que têm pouca reserva de glicogênio e gordura, são mais expostas à hipoglicemia. Então, essas pacientes devem evitar ficar longos períodos sem se alimentar, preferir os integrais, moderar a ingesta de álcool, nós vamos falar sobre o álcool. Tá. E, principalmente, saber identificar e tratar os sintomas de hipoglicemia. A educação em hipoglicemia é muito importante, Carol. É uma disciplina, É uma disciplina. Saiba identificar, saiba como tratar, carregue com você umas 3 balinhas de caramelo. Se você sabe que você pode ter. Isso. Tá, pra se segurar. Exatamente. Tá. Tem mais perguntinha do público e daqui a pouquinho a gente fecha com as dicas da doutora na tela. Quem escreveu pra gente. Aproveitem, meninas. Fátima, obrigada, um beijo. Consumir frutas logo após as refeições é prejudicial? Prejudicial não, mas você acabou de se alimentar e ainda vai colocar mais um carboidrato? Se a pessoa for predisposta a ter hipoglicemia,
É ela melhor, aumenta às a vezes, chance. como um café da tarde, ali uma banana com aveia, Tá. ou como um pré-treino, uma fruta com iogurte e castanha. Talvez não precise ser imediatamente após o almoço, mas tudo isso depende. O objetivo é emagrecer, se o paciente tem diabetes ou não. Ou escolher uma fruta com baixíssimo índice glicêmico. Exatamente. Pode ser. Escolher uma pera, escolher morango, tem baixo índice Gente, glicêmico. moranguinho, Kiwi. moranguinho. Kiwi também? Também. E aí é gostoso, né? A gente vai descobrindo, Isso. não a manga, a uva, né? A banana. A banana. Né? Tá aí. Então, E, Carol, cuidado. só um gancho legal. O álcool Diga. é um grande indutor de hipoglicemia. Dá um efeito rebote, né? Por 3 motivos. Ah. Muitas vezes a gente bebe com a barriga vazia, né? Com o estômago vazio. Bebidas, drinks muito açucarados, com leite Sim. condensado, calda. Tá. E o próprio fígado. O álcool inibe aquela produção hepática de glicose. Tá. Então, o álcool inibe a sua proteção contra a hipoglicemia. Nossa. Então, Então o efeito rebote. Exatamente. Não pode, Diabéticos, diabéticos também. pessoas com tendência à hipoglicemia reativa. Moderar, claro E que com, pode. e com a barriga Exatamente. com comidinha. Com comidinha. Beber com barriga. É exatamente isso. É um tiro no pé, né? É um tiro no O pé. famoso tiro no pé. Isso. Mais perguntinha do público, olha lá. Quem escreveu pra gente. Dora, obrigada, um beijo. Podemos ter hipoglicemia todos os dias? Pacientes com diabetes que estão com excesso de insulina ou com medicação que estimule demais o pâncreas, ou seja, que estão hipertratados, podem ter hipoglicemia todos os dias. Corre para o endocrinologista para ele ajustar suas medicações, porque a hipoglicemia é perigosa. Se o diabético começa uma vida assim mais regrada, quando a gente fala de uma dieta que tenha um carboidrato mais baixo, Isso. ou enfim, ele está fazendo uso do medicamento, mas ele adequou toda a dieta. Então, assim, ele vai se alimentar de uma forma, ou com os integrais, como você falou, mas com muitos legumes e tal. A chance diminui dessa hipoglicemia com o tempo? O que acontece? Você tem que diminuir a medicação desse paciente. Porque senão ele não vai estar mais adequado. Exatamente. Entendi, Se ele mudou de vida, ajustou a alimentação, começou a fazer atividade física, diminui o remédio. Entendi. Porque senão ele vai ter hipoglicemia. Perfeito. Converse isso com ele. Isso é interessante. Isso gente. é muito legal. Porque a gente fala que o paciente precisa fazer a parte dele, e aí ele começa a fazer a parte dele e ainda assim tem hipoglicemia. Então é isso, a dose pode já estar a mais do que aquele corpo precisa. E queimando muito a glicose. Entendi. E tem alguns casos também, Carol, hormonais que causam hipoglicemia. Nós falamos da importância da insulina. Sim. E tem 4 hormônios que são fundamentais para proteger o nosso organismo contra a hipoglicemia. Tá. O cortisol, que é o hormônio do estresse. Tá. Então, muito cortisol é ruim, mas pouco Também? também, Tá. que é a insuficiência adrenal. Ah. Outra coisa, o GH, que é o hormônio do crescimento, ele nos protege. Então, crianças que têm deficiência de GH estão mais expostas Tá, à hipoglicemia. hipoglicemia. A adrenalina nos protege muito contra a hipoglicemia. E o glucagon, que é produzido pelo próprio pâncreas. Então, doenças que cursam com falta desses hormônios podem gerar hipoglicemia. A gestante, Carol, a gestante é muito frequente no verdade. consultório. Tem que produzir energia para 2. E aí? E continua comendo pouco, Não vai dar. não vai dar. Vai ter hipoglicemia. Vai ter hipoglicemia, principalmente ficou 8 horas em jejum, Nossa. às vezes já acorda. É a verdade. gestante também tem que ser orientada. Tem que tomar cuidado. Eu acho que se bobear, chegou perguntinha. Quanto Tem a isso? mais, olha lá. Uma aula da doutora, hein, gente? Converse sempre com o seu médico. Ron, beijo, obrigada. Quando eu fico 3 horas sem comer, começa a passar mal. Qual o melhor alimento para conseguir ficar mais tempo sem comer? Então, ixi Maria, talvez o corpo dela não esteja preparado para ficar mais tempo sem comer. O que que você Exatamente. trouxe aqui? Olha aqui, Carol, talvez o que ela tenha? Aqui, Hipoglicemia reativa. E aí, como corrigir? Como corrigir? Adorei. Se alimente a curtos intervalos ou faça uma boa refeição, como a gente conversou. Por exemplo, acrescente uma proteína, acrescente uma fibra Tá. com carboidrato integral. Porque assim, vai tudo sendo digerido mais devagarinho, Sim. sem pico de insulina. E ela vai se conhecer. O ideal para você é se alimentar a cada 3, 4 ou 5 horas. Conheça o seu organismo. E tenha sempre em mãos a balinha de caramelo, Para uma suco situação de de perigo. laranja. Para uma situação de perigo. para a situação de perigo. Doutora, sabe o que eu observo? Eu não sou médica, mas eu sou paciente, né? Sim. E eu aprendo muito com vocês. O que eu observo é que, assim, as pessoas querem, muitas vezes, realizar tudo o que estão falando no momento de uma vez só.
Então, assim, hoje fala-se no estilo de vida low carb, no vegetariano ou vegano, enfim, um pouco maior, e no próprio jejum intermitente, que a gente fala com muita frequência aqui. E com muito cuidado, que tudo aqui com muita responsabilidade, eu tenho noção da responsabilidade que eu tenho em estar aqui entrevistando vocês. Sim. E o que acontece na minha cabeça é o seguinte... Que nem a gente falou do jejum intermitente. Algumas pessoas querem fazer o jejum intermitente, estão nessa pergunta. Qual alimento me mantém mais saciado? Tudo bem, a gente já falou aqui várias vezes, são as fibras. Sim. Certo? Porém, o jejum intermitente, ele prega muitas vezes que as pessoas só comam, só se alimentem quando elas têm fome. Então, para uma pessoa que tem fome em menos tempo... não dá para fazer um jejum intermitente, mesmo que ela se alimente com muita fibra e que tente prolongar esse tempo. Então, assim, doutora, até que a gente tem que encerrar, né, Gláucia? Pra gente fechar, a gente falou da hipoglicemia, que é algo perigoso e que a gente tem que saber o que fazer para controlar e não chegar em algo mais grave. Porém, num estilo de vida, doutora, dá suas dicas, então, pra gente fechar. O que não tem, assim, não tem segredo, é vida saudável. A gente pode resumir tudo nessa, assim, vida saudável, escolhas certas? E escolhas certas, eu resumiria em 3 palavras, Carol. Equilíbrio. Tá. Não vilanizar nenhum alimento. Nenhum alimento. E ter um acompanhamento médico e nutricional. Como nós já conversamos, não existe dieta, existe modo de viver. Hipoglicemia gera compulsão. Pois é, perigoso. Então, você resumiu perfeitamente. É ter um estilo de vida saudável. Aquele que você consegue fazer. Aquele que você consegue fazer todos os dias. E aquele que preza, em primeiro lugar, a sua saúde. É isso mesmo. A estética, o bem-estar, vem junto. Vem junto. Vem junto, é vem no segundo, é consequência. Vem ao mesmo tempo ali coladinho. Vou te agradecer mais uma vez. Bela aula. Voltamos a falar, mas pensem nisso, gente. O que cabe na sua rotina? Que vai te deixar bem, que vai te deixar feliz e que vai compor isso, né? De tudo que a gente fala no Você Bonita todos os dias. Encontre a resposta. Ela tá dentro de você, né? A gente isso encontra. Mesmo, Carol. O seu site, para quem quiser saber mais, é o tassianealvarenga, tudojunto.com.br e lá no Instagram, @tassianealvarenga, também tudo junto para você seguir a doutora, nossa endocrinologista de hoje. Muito obrigada. Muito obrigada, Arrasou. Carol. Até a próxima.